Do Lu da Lu. Volume 10. Capítulo 65. O Dragão Dourado Santo versus a Serpente Imperador de Jade Fosforescente. 4 garras embaixo, o corpo inteiro coberto por grossas escamas de dragão, olhos de dragão dourados cheios de dignidade, irradiando um intenso poder de dragão, fazendo as bestas mágicas da floresta pôr do sol gritar imperturbadas. Mesmo Dugubó não pôde evitar franzir o senho na pesada atmosfera. Mesmo se Dugubó tivesse pensado que a habilidade de fusão espiritual do trio fosse forte, ele ainda não havia esperado que eles fossem de fato invocar tal dragão dourado tão grande. Linha após linha de raio dourado piscou ao redor de Lu Sampão, seu corpo irradiando luz dourada em todas as direções, pendendo no ar como um sol dourado. Não me diga que esse é o legendário dragão santo do clã dragão? Dugubó estava secretamente um pouco apreensivo. Mesmo se não tivesse nada de divino no corpo de Lu Sampão, Dugubó sabia que o dragão santo, o mais poderoso do clã dragão, possuía um corpo dourado. Flender e Liu Erlong ainda estavam de olhos fechados, completamente ignorantes de seus arredores. Os dois tinham se tornado como que 2 esferas de luz dourada. O que era um dragão santo? A arrogância de Dugubó foi completamente provocada quando confrontado por Lu Sampão, emitindo um silvo de perfurar os ouvidos, luz verde como jade sendo expelida de seu corpo, esticando seus braços como se acolhesse o vento. Os primeiros 7 anéis de espírito brilharam e logo em seguida seu corpo alto e magro começou a expandir dentro daquela luz cor de jade, se alongando. Com escamas esmeralda igualmente em forma de losango, como folhas de jade incrustado, o corpo humano de Dugubó já havia desaparecido, transformado em uma imensa serpente verde jade. Sua velocidade de transformação era claramente mais rápida que a de Lu Sampão e num piscar de olhos seu corpo já havia ficado maior também, com mais de 30 metros de comprimento, a grossura de um barril. Mais da metade do corpo da serpente se levantou, diretamente enfrentando Lu Sampão. Um par de enormes olhos de cobra encarou Lu Sampão fixamente, uma língua de cobra balançando, densa névoa verde se espalhando por todos os lugares. Esse era o avatar espiritual de Dugubó, a serpente imperador de jade fosforescente. Dugu Yang havia herdado seu espírito serpente de jade fosforescente de Dugubó. Mas no nível de título do Lu, o avatar espiritual de Dugubó não podia ser comparado ao que um mero sábio espiritual era capaz. A serpente imperador de jade fosforescente estava completamente coberta por uma armadura de escamas, seus olhos frios fixados inabalavelmente em Lu Sampão. O corpo de Lu Sampão pareceu ter completado sua transformação, encarando e rugindo para os céus, ambas as asas se desenrolando. De repente abriu sua boca e um relâmpago dourado de repente fez seu caminho na direção de Dugubó. Dugubó, transformado na serpente imperador de jade fosforescente, não tentou desviar, mas abriu a boca e soltou uma densa névoa verde, os 9 anéis de espírito rodando ao redor de seu enorme corpo. Abaixando sua cabeça, ele inesperadamente usou seu próprio corpo para resistir ao ataque de Lu Sampão. Com uma enorme explosão, o relâmpago dourado se espalhou da cabeça da serpente imperador de jade fosforescente para sua cauda, fazendo seu enorme corpo enrijecer. Mas apenas isso. Lu Sampão esticou suas asas e silenciosamente subiu no ar, exalando uma névoa dourada que colidiu com a névoa verde jade da serpente imperador de jade fosforescente. Agora Dugubó enfrentava Lu Sampão controlado pelo grande mestre. Com a habilidade de fusão espiritual do triângulo de ferro dourado iniciada, a ponta voadora Flender contribuía com a habilidade de voar e seu próprio poder espiritual, a ponta massacradora Liu Erlong provia a forma de dragão, enquanto o grande mestre provia o corpo remoto de Lu Sampão, assim como sua sabedoria. Para completar a transformação de Lu Sampão, Flender e Liu Erlong tinham que focar inteiramente em unir seu poder espiritual na habilidade de fusão espiritual. Mas Lu Sampão estava integrado ao grande mestre e era naturalmente controlado pelo grande mestre. Consequentemente, o que Dugubó enfrentava era um dragão santo com o intelecto do grande mestre. É claro que Lu Sampão não era realmente um dragão santo. Ao invés disso deveria ter o qualificador, falso, na frente. Enquanto a variação espiritual do grande mestre o havia feito perder o espírito do clã dragão azul relâmpago tirano, a variação de Lu Sampão não resultou apenas em inferioridade completa. Ao invés disso resultou num dragão variante de nível ainda maior com falhas. No momento com a transformação da habilidade de fusão espiritual do triângulo de ferro dourado, era apenas com as veias já alargadas de Lu Sampão que era possível temporariamente possuir a força de um dragão santo. Mesmo que o grande mestre não fosse forte, em conhecimento teóricos ele podia ser considerado inigualável. Enfrentando o nevoeiro liberado pela serpente imperador de jade fosforescente, ele não deixou Lu Sampão se aproximar e, ao invés disso, usou o movimento de suas asas para criar uma ventania, dispersando o nevoeiro verde. A enorme serpente imperador de jade fosforescente de repente se moveu, inesperadamente lançando seu corpo aparentemente pesado no ar, perseguindo Lu Sampão com sua boca escancarada. Lu Sampão no ar de repente moveu seu corpo igualmente enorme para o lado, esticando suas 2 garras para pegar o 7º Kun da serpente imperador de jade fosforescente. Um dragão e uma serpente batalharam ferozmente no ar. Quanto mais eles lutavam, mais Dugubó ficava apreensivo. Ele descobriu que esse dragão dourado, que parecia ser um dragão santo, podia atualmente suprimi-lo.
Serpentes também eram um tipo de dragão e a serpente imperador de jade fosforescente era ainda mais próxima de um dragão gigante. Mas os dragões santos eram os reis dos dragões e mesmo que Lu Sanpão tivesse energia limitada, ele ainda era capaz de causar certo efeito supressor na serpente imperador de jade fosforescente. O dragão santo também era dourado, inatamente capaz de destruir o mal e tinha certo efeito de resistência contra coisas maléficas como veneno. Como resultado, apesar da toxicidade da serpente imperador de jade fosforescente, ela ainda era incapaz de afetá-lo. Dugubó claramente sentia que esse dragão dourado santo era mais fraco do que ele, mas com sua agilidade superior e resistência a veneno, ele parecia se tornar ainda mais passivo. Além disso, o dragão dourado santo era extremamente ágil e contava com suas garras de dragão afiadas, ele se movia constantemente enquanto atacava. A serpente imperador de jade fosforescente não possuía a habilidade de voar. Assim Lu Sanpão claramente tinha vantagem no ar. Luz dourada incessantemente colidia com luz cor de jade, a montanha inteira tremendo repetidamente. Em um momento um penhasco veio abaixo, deslumbrantes e enormes flutuações de energia espalhando as bestas espirituais ao redor da montanha para todas as direções, não mais se atrevendo a ficar por perto. Pressão intimidante como a que foi liberada pelo macaco titã gigante ou pela piton touro céu azul na grande floresta estrela Dou. Dugubó estava de fato um pouco deprimido. É claro que ele não era incapaz de derrotar Lu Sanpão, mas suas habilidades eram excessivamente potentes. Mesmo ele era incapaz de controlar completamente toda sua força e esse era seu lar. E o poço de gelo e fogo Yin Yang estava ali. A destruição de liberar suas habilidades completamente iria custar mais do que ele ganharia com isso. De repente Dugubó teve um flash de inspiração. A habilidade de fusão espiritual ainda contava com seus mestres dos espíritos. Mesmo que o dragão santo fosse ainda mais poderoso, contanto que ele interrompesse a habilidade de fusão espiritual do trio, o dragão santo iria desaparecer automaticamente. Pensando nisso, o enorme corpo de cobra de Dugubó piscou, evitando o ataque seguinte de Lu Sanpão, simultaneamente atacando com sua cauda, chicoteando na direção do trio como o vento de outono cortando o vidro. Ele nem mesmo desviou dos ataques seguintes de Lu Sanpão. Um som de raspagem de perfurar os ouvidos ecoou quando as garras de Lu Sanpão atingiram seu corpo formando faíscas. Porém um título do Lu afinal, um título do Lu e até as garras de falso dragão santo de Lu Sanpão não conseguiam penetrar em sua defesa. Mas Dugubó ainda não se sentiu tranquilo. O ataque do dragão dourado santo continha tanto propriedades de eletricidade quanto fogo e, mesmo que suas garras não tivessem penetrado a pele, os violentos elementos contidos nelas entraram. Dor violenta enviou o corpo da serpente imperador de jade balançando. Hong, a cauda grossa como um barril da serpente atingiu pesadamente os 4 pilares dourados do triângulo de ferro dourado. Mas aqueles feixes de luz dourada não se despedaçaram como Dugubó havia imaginado. Dugubó apenas sentiu como se sua cauda tivesse atingido uma montanha. Mesmo que a luz dourada no triângulo tivesse flutuado violentamente, não houve nenhuma reação das 3 pessoas dentro dele. O dragão dourado santo Lu Sanpão avançou de novo, as garras afiadas cintilando com luz dourada. Ao mesmo tempo um raio dourado foi gerado pelos 2 chifres em sua cabeça, se fundindo e se lançando sobre Dugubó. Simultaneamente alarmado e furioso, Dugubó só pôde se jogar rapidamente para o lado, rolando para longe, ao mesmo tempo cuspindo uma pérola verde jade, liberando um meio arco de luz verde jade para se proteger. Dourado e jade colidiram mais uma vez, luz intensa turbilhonando para todas as direções. As flutuações de energia do dragão dourado santo Lu Sanpão foram diretamente repelidas e o corpo da serpente imperador de jade se torceu violentamente. Juniores, vocês realmente estão querendo morrer? Dugubó finalmente ficou furioso. A enorme cauda chicoteou o lado da montanha, recolhendo a névoa verde que estava impregnada no ambiente para si mesmo. Os músculos abaixo de sua cabeça de serpente começaram a se achatar, erguendo metade de seu corpo de serpente. Os olhos de cobra originalmente verdes jade havia se tornado aterrorizantemente brancos, uma camada de luz branca colorindo sua cabeça de serpente. Mesmo se Dugubó não pudesse usar o enorme poder de suas habilidades dos 2 últimos anéis de espírito para devastar esse lugar, ele ainda era um título do Lu há muito anos e tinha incontáveis habilidades para executar. Embora seu título fosse veneno, essa definitivamente não era sua única habilidade. 2 mortais raios de luz pálida simultaneamente foram atirados dos olhos brancos da serpente imperador de jade fosforescente direto em Lu Sanpão. O coração do grande mestre se descompassou quando ele viu aquele raio de luz branca. Ele claramente sentiu que essa não era nenhuma das habilidades dos anéis de espírito de Dugubó. Com a mudança na cabeça da serpente, não havia dúvidas de que isso era o poder de um osso espiritual. Entre os 6 ossos espirituais regulares, o crânio e o externo eram sem dúvidas os mais importantes. E o que Dugubó acabou de usar devia ser a habilidade de um osso espiritual do crânio. Um título do Lu com certeza era uma existência única. Enquanto mestres dos espíritos comuns podia jamais ver um osso espiritual, era apenas natural para eles ter um. O grande mestre não se atreveu a deixar Lu Sanpão ser atingido por aquela luz branca mortal. Pela atitude imponente do oponente ele pôde ver que esses 2 raios brancos não eram um ataque comum. As asas de dragão de Lu Sanpão se dobraram, seu corpo despencando na direção do chão como uma estrela cadente,
Ao mesmo tempo a luz dourada sobre todo seu corpo brilhou ainda mais e ele de repente virou seu corpo no ar. Parta o vento como um trovão, balance os céus e divida a terra Lu Sampão. O grande mestre gritou o que era originalmente a primeira habilidade espiritual de Lu Sampão. Mas como a habilidade de fusão espiritual do Triângulo de Ferro Dourado, o Dragão Dourado Santo, ela estava longe de ser aquela técnica fraca que até Tang San podia resistir facilmente. Uma névoa dourada foi expelida de debaixo da cauda de Lu Sampão, formando um escudo dourado no ar para resistir àquela luz branca. Um zumbido fez Lu Sampão e o grande mestre tremerem simultaneamente. No momento em que aquela luz dourada colidiu com os pálidos raios mortais, a luz branca se dispersou completamente através dela e logo em seguida uma cena ainda mais chocante surgiu. Aquele escudo no ar mudou fundamentalmente, o nada se transformando em alguma coisa enquanto caía do ar como uma grande pedra. O grande mestre finalmente entendeu de que era o osso espiritual do crânio de Dugubó e não pôde evitar respirar fundo. Se ele estivesse certo, então ele deveria ser de uma besta espiritual do tipo serpente de primeira classe, um osso espiritual da Imperatriz das Serpentes, a Medusa ao quadrado. Com a habilidade da Medusa de tornar tudo que olhasse para ele em pedra, esse espírito era uma Medusa de pelo menos 10.000 anos. Embora a habilidade de Lu Sampão tivesse sido capaz de bloquear esse ataque, o dreno de energia claramente havia enfraquecido muito a luz dourada ao redor de Lu Sampão e o triângulo de ferro dourado, quer fosse o grande mestre, Flender ou Liu Erlong, todos tremeram violentamente. A habilidade de fusão espiritual deles misturava toda a energia dos três em Lu Sampão, tornando o corpo de Lu Sampão o mesmo que seus corpos. Mas a grande vantagem dessa habilidade era isso: após ativá-la, os três entravam num estado incomparável. A menos que Lu Sampão perecesse ou a menos que seu poder espiritual se esgotasse, qualquer ataque seria ineficaz contra eles. Era por causa disso que a toxina da anterior formação venenosa e o ataque da cauda de Dugubó foram incapazes de machucá-los. Hanf, vocês desviaram uma vez, ainda conseguiram escapar uma segunda? Os pálidos olhos mortais da serpente imperador de jade fosforescente mais uma vez olharam para Lu Sampão. Dugubó era experiente e inteligente, naturalmente ele havia feito suposições quanto ao efeito da habilidade de fusão espiritual do Triângulo de Ferro Dourado. Embora esse dragão dourado santo não fosse fraco, o poder espiritual do trio do grande mestre era muito menor do que o dele e o atual Lu Sampão não era o suficiente para realmente ameaçá-lo. Se um título do Lu fosse tão facilmente derrotado, como eles poderiam ser conhecidos como os mais fortes do continente? Lu Sampão emitiu um longo rugido de dragão. O grande mestre sabia que se ele não usasse sua última técnica agora, então talvez seu trio pudesse ser incapaz de aguentar. O olhar da Medusa era realmente assustador. Se acertasse, talvez Sampão fosse criticamente machucado. Luz dourada brilhou mais uma vez. O trio do grande mestre, Flender e Liu Erlong praticamente simultaneamente cuspiram sangue, caindo no anel no centro do triângulo dourado. Seu sangue instantaneamente se misturou ao anel, se tornando um relâmpago dourado atingindo o corpo de Lu Sampão. Esticando suas asas, dessa vez Lu Sampão não desviou do ataque da serpente imperador de jade fosforescente, seu corpo inteiro se acendendo com luz dourada como chamas com um rugido de dragão mais exultante do que o primeiro, indo direto para a serpente imperador de jade fosforescente. O esoterismo do dragão dourado santo, o verdadeiro dragão dourado ao cubo. 20 anos atrás eles só haviam completado metade dessa técnica. Agora que 20 anos haviam se passado, embora o grande mestre não tivesse realmente avançado, Flender e Liu Erlong haviam ambos alcançado o nível de sábios espirituais. Essa era a primeira vez que essa habilidade era completamente usada. Quando aquele dragão dourado de luz e sombras voou, Lu Sampão diminuiu rapidamente no ar, se tornando um raio de luz roxa azulada, voando de volta para o grande mestre e desaparecendo despercebidamente. Ao mesmo tempo a luz ao redor do triângulo de ferro dourado desapareceu. Quando o dourado sumiu, as faces do trio simultaneamente se tornaram pálidas. Bastardos. Dugubó rosnou. O verdadeiro dragão santo era um dos esoterismos mais poderosos do dragão dourado santo. Mesmo que ele fosse apenas um falso dragão dourado santo, essa erupção de poder ainda era a mesma. O olhar da Medusa era um raio assustador que podia transformar substâncias ou até energia, mas ainda tinha seus limites. Esse furioso verdadeiro dragão santo estava claramente além dos limites do olhar da Medusa. E o que deixou Dugubó ainda mais desanimado foi que no momento ele não podia desviar. Com o poder do verdadeiro dragão santo, se ele o evitasse, então a montanha atrás dele iria ser nivelada com o solo e o poço de gelo e fogo Yin Yang atrás dele iria colapsar e desaparecer. No momento, apesar de sua relutância, ele ainda tinha que contar com sua própria força para bloquear o ataque. Os 8 anéis de espírito de Dugubó brilharam, raios de luz negra pintando sua forma de serpente, imediatamente se tornando da cor de jade na floresta verde. A cabeça de serpente levantada de Dugubó voltou ao normal, mas uma vez cuspindo aquela pérola verde escura. Uma cena bizarra ocorreu, quer fosse o trio pálido do triângulo de ferro dourado ou o verdadeiro dragão santo no ar, inesperadamente todos eles instantaneamente pararam em seus lugares. Tudo nos arredores, até o próprio vento, pararam no ar. Tudo estava congelado. O enorme corpo da serpente imperador de jade fosforescente se tornou transparente e desapareceu, deixando Dugubó flutuando no ar.
Sua mão direita controlava aquela pérola verde escura para lentamente voar na direção do verdadeiro dragão santo. A oitava habilidade espiritual, a que ele estava usando agora, sua oitava habilidade espiritual congelador de tempo elevado a 4. O poder destrutivo dessa habilidade espiritual junto com sua nona habilidade espiritual podia até mesmo nivelar uma cidade. Mas a quantidade de poder espiritual consumido para usar essa habilidade espiritual era enorme. Ele com certeza não a usaria a menos que fosse absolutamente necessário. A pérola verde voou diretamente para dentro do verdadeiro dragão dourado. Uma luz cor de jade piscou nos olhos de Dugubó. Fundam-se. A luz verde se espalhou em um flash, completamente transformando aquele dourado verdadeiro dragão santo verde. De fato ele parecia ter se tornado um dragão de jade. Deixando para trás uma linha de imagens residuais, Dugubó apareceu diante do verdadeiro dragão santo verde jade. Sua face também estava um pouco pálida e em seu coração ele não conseguia evitar se regozijar. Felizmente esse era um falso dragão dourado santo. Se ele fosse um verdadeiro dragão santo de um dragão dourado santo real, então mesmo seu próprio congelador de tempo poderia não ter sido capaz de restringi-lo. Levantando sua mão, ele cuidadosamente recolheu aquela pérola verde jade, a colocando em sua boca, sua mão esquerda pressionando a cabeça do verdadeiro dragão santo. A luz cor de jade em seus olhos desapareceu enquanto sua mão esquerda se tornava verde jade. Com os 5 dedos se fechando, os olhos de Dugubó se tornaram como 2 estrelas frias enquanto ele gritava alto. Quebre-se. Um claro e agudo estalo ecoou. Começando da cabeça cor de jade do verdadeiro dragão santo, uma série de estalos começou a se espalhar, num piscar de olhos já se estendendo de cima a baixo de seu corpo. Com um movimento rápido, Dugubó já havia voltado para sua posição na montanha, a luz de seu 8º anel de espírito desaparecendo. Prossega. O espaço congelado mais uma vez voltou ao normal, apenas aquele verdadeiro dragão santo estava incapaz de avançar, todos os estalos o fazendo rachar como vidro colorido. Com uma explosão luz irradiou para todas as direções, uma onda de energia ondulando em forma de círculo, mas não mais com o poder de ataque que tinha antes. O grande mestre, Flender e Liu Erlong permaneceram ali, sangue escorrendo dos cantos de suas bocas, seu poder espiritual praticamente completamente esgotado da habilidade de fusão espiritual. Mas Dugubó continuava intocável no alto. Um título Doulu afinal ainda era um título Doulu, no final eles ainda haviam perdido. Os olhos de Dugubó mantinham uma forma pouco apropriada, indiferentemente olhando para o triângulo de ferro dourado sem a habilidade de resistir diante dele, mas ainda mantendo a posição ereta e olhando diretamente para ele. Vocês não são ruins, capazes de me causar tal inconveniência com esse nível de poder espiritual. Essa habilidade de fusão espiritual é de fato a mais extraordinária que eu já vi. Se ao invés disso vocês tivessem lutado contra um mestre dos espíritos do nível Doulu espiritual, ele poderia não ter sido um oponente para vocês. Dugubó muito raramente elogiava pessoas, mas a habilidade de fusão espiritual do triângulo de ferro dourado de fato havia deixado uma profunda impressão nele. O grande mestre disse calmamente. E daí, você ainda ganhou. Faça isso. Segurando a mão de Liu Erlong, ele lentamente fechou seus olhos. A morte de Tang San havia sido um enorme golpe para o grande mestre e com seu verdadeiro dragão santo quebrado, ele sabia que seria muito difícil partir dali vivo hoje. O maior recurso deles, a habilidade de fusão espiritual, não havia sido capaz de ferir esse título Doulu. Nesse momento o grande mestre não mais mantinha nenhum escrúpulo quanto a Liu Erlong. Segurando a mão de sua amada, seu coração não mais tremeu. Você acha que vocês irão morrer tão facilmente? Com uma luz verde cintilante, Dugubó chegou diante do trio. Espere um momento. O grande mestre de repente pensou em uma coisa, mais uma vez abrindo seus olhos. Dugubó, Tang San era o meu discípulo. Esse assunto não tem nenhuma relação com os dois. Deixe eles irem e você poderá fazer o que quiser comigo. Dugubó disse desdenhosamente. E como você ainda teria as qualificações para exigir qualquer coisa de mim? Liu Erlong sorriu docemente. Senhor Dugu, de fato nós não somos qualificados, nós de fato não temos essas qualificações. Porém, eu não sei se você percebeu o que são nossos espíritos. Eu e o Xiao Gang somos ambos do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Talvez nós não sejamos seus oponentes, mas você pode se dispor a ofender nosso clã? Erlong, quieta. O grande mestre replicou. Seu coração caiu. Se Liu Erlong não tivesse revelado suas origens, talvez ela ainda poderia ter a chance de sobreviver. Mas agora que ela havia falado, como Dugubó poderia não puxar as ervas daninhas pela raiz para evitar problemas futuros? Com certeza quando Dugubó ouviu o que Erlong disse, sua expressão mudou levemente. Associando isso com a habilidade de fusão espiritual do trio, ele disse com o senho franzido. Vocês de fato são do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano? Bom, muito bom. E daí, mesmo que eu não possa derrotar o dragão do seu clã? Como eles terão evidência para justificar a vingança contanto que eu os mate? Me livrar dos esqueletos não é nenhum problema até onde eu sei. Liu Erlong disse com um sorriso. É como o Sênior diz. Contanto que você mate a mim e ao Xiao Gang. Mesmo que nosso clã venha procurá-lo, você pode evitá-lo sem problemas. Mas Flender não está relacionado com nosso clã? Mesmo que ele revele para nosso clã no futuro,
Eu suspeito que eles não vão acreditar nele. Apenas ele sozinho não conta como evidência. Mate apenas nós dois. Mas o Senhor poderia deixá-lo ir? Dugulbo riu alto. Você acha que eu sou idiota? Soltar o tigre de volta na montanha? Mesmo se não houvesse nada no mundo que eu temesse, eu sempre corto ervas daninhas pela raiz. Por que não seria mais seguro apenas matar os três? Uma expressão fria surgiu nos olhos de Liu Erlong, virando sua mão para revelar uma bola de metal azul. Então tente. Esse é o aparelho de sinalização do nosso clã. Mesmo que você seja mais poderoso do que nós, no momento que nos matar, eu definitivamente irei ativá-lo. Esse é seu domínio. Quando as pessoas do nosso clã chegarem aqui, você ainda poderá negar a relação? Contanto que você deixe Flender ir, você pode nos matar e eu não o usarei. Morrer junto com seu amado não deixava Liu Erlong triste, mas de fato secretamente um pouco excitada. Ela nunca havia sentido medo da morte. Erlong, o que você está dizendo? Não me diga que eu, Flender, sou uma pessoa covarde? Se vai haver morte, então nos mate. Quando nós ainda estávamos juntos eu ainda agia como um intermediário para você e o Xiao Gang. Qual a importância se nosso triângulo de ferro dourado morrer junto? Ative aquele aparelho de sinalização. Então pelo menos alguém virá nos vingar. Com um rápido movimento, Flender ficou na frente de Liu Erlong e do grande mestre. Liu Erlong disse com urgência. Chefe Fu, você está doido. Vá rápido, agora não é hora de se mostrar. Flender suspirou. Eu já vivi por mais de 50 nãos. Morrer agora não será prematuramente. Erlong, embora você não me ame, seu lugar no meu coração é como Xiao Gang no seu. Para você, morrer com Xiao Gang é uma bênção. Então eu posso me arrepender de morrer junto com vocês dois? É apenas uma pena sobre o pequeno San. Dugulbo, eu não tenho motivos para não te dizer. O pai do pequeno San é alguém que mesmo você não pode se dispor a ofender. Quando nós não voltarmos, meus subordinados irão imediatamente procurar por ele. Sua existência é ainda mais assustadora do que todo o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. É. Dugulbo olhou para o trio com interesse. Então você está dizendo que aquela criança ainda tinha algum tipo de origem? Alguém que até mesmo eu não me atreveria a ofender? Nesse mundo não há muitos assim. Deixe-me ouvir. Quem é o pai dele? Flender bufou friamente. Não me diga que você não sabe calcular idade? O pequeno Sam fez 13 anos esse ano, então seu pai naturalmente não pode ser muito velho. Somando ao fato de que ele é alguém que você não pode se dispor a ofender, quem sobra nesse continente? Dugulbo primeiro encarou sem reação por um instante. Rapidamente ele pareceu pensar em alguma coisa e sua face imediatamente mudou enormemente. Tang-san, aquele que também é nomeado Tang. Não me diga. Impossível. O espírito dessa criança é apenas grama azul prateada. O grande mestre disse friamente. Correto? Você viu que o espírito dele é apenas grama azul prateada. Mas e se ele tiver dois espíritos? Acreditando que Tang-san já estava morto, ele não mais se preocupava com segredos. O que você disse? Dugulbo ficou horrorizado além do que se podia descrever. Você está dizendo que a criança na verdade tinha espíritos gêmeos? O grande mestre disse calmamente. Isso. Os olhos de Dugulbo revelaram uma luz irresoluta, lentamente levantando sua mão direita, um brilho sinistro em seus olhos. No momento ele já havia resolvido não apenas imediatamente matar esses três, mas ele também tinha que imediatamente se livrar de Tang-san. Se Flender estivesse certo, aquela pessoa de fato era alguém que ele não podia se dispor a ofender. Mas contanto que ele destruísse os corpos, removesse todos os traços e partisse imediatamente, ainda não seria fácil para aquela pessoa achá-lo. No momento em que Dugulbo se preparava para agir, de repente uma voz clara e melodiosa veio de longe. Dugulbo, não se atreva. Dugulbo pareceu distraído por um instante. Virando sua cabeça para olhar na direção da voz, ele viu uma figura avançando na direção deles extremamente rápido. O caminho acidentado da montanha incapaz de atrapalhá-lo. Sob o ímpeto de 8 sombras finas, ele rapidamente se aproximou deles. Pequeno Sam? O grande mestre e Flender disseram simultaneamente com uma expressão surpresa. Era de fato Tang-san. Com o efeito das 8 lanças de aranha, ele havia chegado ao lado deles no momento certo. No momento Tang-san parecia um pouco diferente. As 8 lanças de aranha em suas costas havia passado por uma mudança bizarra comparado a antes. Elas ainda tinham o mesmo tamanho. Mas as originalmente roxas azuladas 8 lanças de aranha agora haviam se tornado vermelhas escuras e na superfície vermelha escura haviam padrões circulares brancos, como se fosse um design decorativo branco, fazendo as 8 lanças de aranha parecerem brilhantemente coloridas e deslumbrantes. Porém, no momento Flender, o grande mestre e Liu Erlong estavam todos em estado de choque por Tang-san não estar morto e não haviam percebido. Mas Dugulbo não deixou tais detalhes escaparem. Ele estava secretamente surpreso, mesmo que ele não soubesse exatamente o que havia mudado. Como o rei dos venenos, ele claramente entendia que no reino dos venenos, quanto mais brilhantes as cores, mais venenosa a coisa era. Essa criança claramente havia ganhado alguma coisa do poço de gelo e fogo Yin Yang. Originalmente, após Tang-san ter comido a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal e se submergido no poço de gelo e fogo Yin Yang, ele havia rapidamente caído na inconsciência por ser afogado naquele veneno poderoso. As informações do registro dos misteriosos tesouros do céu não estavam erradas.
Mesmo que os dois tipos de tesouros imortais plantas venenosas fossem potentes, após se neutralizarem elas se tornavam tesouros que podiam ser absorvidos pelo corpo humano. Com o efeito aprimorador do poço de gelo e fogo Yin Yang, eles haviam lentamente sido absorvidos pelo corpo de Tang San, fixando-se em seus canais de energia e ossos. Porém, a força medicinal contida nesses dois tipos de ervas era simplesmente muito poderosa e não podia ser absorvida em apenas pouco tempo. Quando Tang San acordou, ele descobriu que estava flutuando no poço de gelo e fogo Yin Yang. Seu poder espiritual já havia se recuperado para sua melhor condição. Comer esses dois tesouros imortais ervas não teve nenhum efeito em seu poder espiritual. Seu benefício mais imediato foi remover qualquer sensação de dor causada pelo poço de gelo e fogo Yin Yang. Para o atual Tang San, a terma extremamente fria Yin era como água fria e aquela terma quente vermelha Yang era como água quente, isso era tudo. Não apenas se imergir nelas não causava qualquer ferimento, mas ao contrário era excepcionalmente relaxante. Tang San sabia que a efetividade dos dois tipos de ervas em seu corpo requisitava contar com o uso constante do poço de gelo e fogo Yin Yang para absorvê-lo. Pelas informações do registro dos misteriosos tesouros do céu, os benefícios que comer esses dois tesouros imortais ervas ao mesmo tempo poderia trazer podiam ser descritos em 5 palavras. Proteção contra fogo e gelo elevado a 5. Quando Tang San estava se regozijando de seu sucesso, o tremor violento e a luz dourada no céu chamaram sua atenção. Mesmo o vapor denso sobre o poço de gelo e fogo Yin Yang não pôde bloquear aquele intenso brilho e somando as potentes flutuações de energia ele imediatamente supôs que alguma coisa estava acontecendo do lado de fora. Tais colisões de poder espiritual violentas provavelmente eram de alguém agindo contra a velha aberração. Incapaz de determinar os efeitos que a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal lhe deram, ele rapidamente liberou as 8 lanças de aranha e apressadamente avançou naquela direção. A mudança de cor das 8 lanças de aranha era claramente alguma transformação por absorver o poder de gelo e fogo contidos nos dois tipos de ervas venenosas. À distância Tang San já estava usando seu olho do demônio púrpuro, claramente vendo a situação da batalha. Ele se aproximou precisamente quando Dugu Bo usou seu formidável congelado de tempo para parar completamente tudo dentro da área de alguns milhares de metros quadrados e destruir o verdadeiro dragão santo. Vendo Dugu Bo prestes a matar o grande mestre e os outros, Tang San gritou e rapidamente se apressou. Vendo as 8 lanças de aranha transformadas nas costas de Tang San, o plano para matá-los de Dugu Bo se tornou ainda mais fácil. Secretamente pensando consigo mesmo que ele havia chegado no momento certo, matar os 4 juntos iria poupá-lo de uma viagem. No momento ele nem mesmo pensou sobre como Tang San tinha sobrevivido perto do poço de gelo e fogo Yin Yang. Ele apenas queria imediatamente resolver esse assunto urgente. Assim que a intenção assassina de Dugu Bo surgiu de novo, Tang San falou. Ele não falou com o grande mestre, Flender e Liu Erlong, mas sim olhou para Dugu Bo. Senhor Dugu, você não me prometeu 3 coisas? Então essa é a primeira? Não importa quando. No futuro você não pode ferir ninguém relacionado à Academia Shrek. Dugu Bo o encarou sem reação. Ele não havia esperado que Tang San fosse nesse momento levantar condições. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.